por causa do computador do lado esquerdo do cérebro, por causa da informação da sociedade. Não, vocês têm que ser igual aos homens. Os homens são racionais, os homens ganham dinheiro, vocês não ganham, haha. Os homens sempre disseram isso para as mulheres, não? E humilhavam mesmo, você está comendo na minha casa, você tem que fazer o que eu quero, né? E o que aconteceu? A mulher começou a lutar para se livrar disso, né? Começou a trabalhar para se livrar disso. E nesse trabalho ela começou a virar que nem o homem, que o homem é mais racional, o homem é mais lado esquerdo do cérebro, né? O homem é mais conectado com as coisas da razão, tudo dele está certo ou não está certo, tem que ser assim. A mulher não, a mulher é mais malhada, já gosta de um beijinho, já gosta de abraçar, já tem mais suscetibilidade, ela é mais divina, mais conectada com a espiritualidade, mais conectada com o verdadeiro ser dela. Mas nos últimos tempos, ela tem sido instruída a ser igual ao homem. Porque a fragilidade da mulher é mal vista na sociedade hoje. Mas, por outro lado, os homens estão cada vez ficando mais frágeis, né? E a gente começa a ver na televisão um monte de homens, né? Que a gente vê os casais e mais casais, e cada vez se valorizando mais os casais homossexuais e gays, né? Isso passou a ser agora a grande, né, coisa do computador. E o computador ele tem mania de que tudo tem que ser igual, né? Tem que ser um padrão, né? E aí agora estão querendo padronizar todo mundo. Apesar de que, né, todos nós temos um lado masculino e um lado feminino, né? O equilíbrio entre essas duas coisas é que vai nos fazer um grande homem e uma grande mulher. Assim como o equilíbrio entre os dois hemisférios. E o que representam o homem e a mulher nessa história toda? O lado esquerdo, a racionalidade, a intelectualidade, o falar, a razão, o faça isso, faça aquilo. O lado esquerdo é o homem. E o lado direito é o prazer, a mulher, a sensibilidade, a conexão com Deus, o amar ao filho, o amar ao homem, o amar sem sexo, o homem amar com sexo, né? Então, essa diferença é exatamente a diferença entre os dois lados, lado esquerdo e lado direito. E a função maior na vida é a gente conseguir equilibrar os dois lados. Equilibrar lado direito e lado esquerdo. Porque, como ela fala, chega um momento em que o computador diz, eu sou. E aí ele manda o lado direito calar a boca, né? E fica lá, toda vez que o lado direito quer falar, seu idiota, está maluco? Isso é coisa de maluco, isso é coisa de idiota, isso não se faz, seja razoável, você tem que ser racional, você tem que compreender, você tem que entender, isso é coisa da história, na história era assim, que o mundo... E aí o direito fica acuado, porque dificilmente, a não ser com a mãe, né? Com as mães a gente consegue isso. Em algumas religiões você consegue as pessoas abraçarem, né? As religiões têm um pouco disso, de carinho, de se abrir, de abrir o coração. Todas elas, não tem aqui nenhuma melhor do que a outra, não. Todas elas, mesmo essas que a gente combate agora, que religião é um negócio que vive brigando entre si, né? Tem essas agora do Oriente lá, que a gente todo mundo é contra. Mas eles também têm as suas coisas de coração. E esse relacionamento entre o direito e o esquerdo é que é o fundamental, né? Então, vamos aqui dar uma olhada numa coisa que aí teve um amigo meu, né, que quando eu falo muito de hemisfério direito e esquerdo, né? Toda a minha análise do comportamento humano, quando as pessoas dizem coisas assim, esse é o seu direito que está falando, deixa o seu esquerdo falar, quer dizer, é o seu esquerdo que está falando, deixa o seu direito se manifestar. Aí o cara dá uma bobagem, fala uma coisa do coração, diz, agora sim, agora o seu direito falou, esse é você. E aí as pessoas começam a... Né? Então tem um amigo que questionou, disse, pô Maurício, você me fala esse negócio de direito e esquerdo, isso é coisa do passado, isso já passou, isso não existe mais. Né? E aí ele até me mandou um filmezinho, né? E aí eu uso hoje o filmezinho que ele falou, só que ele só assistiu o começo do filme, né? Então eu vou botar para vocês o começo do filme, né? E depois vou botar o final do filme, porque ele vai falar que essa coisa de hemisfério direito e hemisfério esquerdo, isso aconteceu na década de 60, 70, quando eles começaram a fazer estudos na medicina de estudar o cérebro, de cortar o cérebro, de dividir.
eles começaram a perceber coisas nesse sentido. E aí começaram a dizer, naquela época, né, na época do Paz e Amor, na década de 60, né, aquela coisa assim, tudo, né, que falava da verdade, mas ao mesmo tempo também fantasiava um pouco, né? Foi uma época na humanidade em que o direito entrou muito forte naquela época. O hipismo, a época do Paz e Amor, lembram disso? Paz e Amor, bicho, Paz e Amor. Hein? Um negócio muito forte, foi muito importante para a nossa humanidade aquela fase, que foi uma fase em que o amor passou a ser importante. Faça amor, não faça guerra, lembram disso? Né? E todos nós ficávamos empolgados, sentimos uma emoção divina, que naquela época a gente sentia um calor, assim, realmente isso é lindo, fazer amor ao invés de fazer maldade com os outros, de matar os outros, né? E só que a coisa descambou um pouquinho, né? Exagerou-se, e aí o pessoal, o que aconteceu? O lado esquerdo, o sistema, né? Que controla a escola, que controla tudo, né? Começou a perceber que as pessoas estavam sendo muito elas mesmas, acreditando em coisas que vinham de dentro delas. E isso não podia acontecer, porque senão como é que ele ia ter escravo para trabalhar para ele? Tinha que ter o pessoal que acredita no lado esquerdo, que tem que ser como todo mundo sempre fez, que tem que obedecer, que tem que ganhar dinheiro, que tem que ser rico, que ser feliz não interessa, o interessa é ser rico, porque se você for rico, você tem o poder, você manda nos outros, os outros são seus serviçais, você tem que ser... Então toda esta mentalidade que até hoje ainda perdura, em que a gente liga uma televisão e aqueles homens de terno, todos querendo dizer que não, porque a sociedade está errada, porque devíamos fazer a bolsa subir, porque o que importa, a gente vendo juros no país na faixa de 200 e tantos por mês, e a nossa Constituição dizendo que o juro máximo é de 10% ao ano. É muito louco, mas o sistema controla de tal forma, o computador controla de tal forma a coisa toda, que ele convence a todo mundo que está certo um banco cobrar 15% ao mês de juro no cartão, e que o cara está errado porque fez aquilo. Então, porque o que importa para eles é o dinheiro, não importa o ser humano que está devendo aquela dívida, não importa para eles o divino que está ali, importa o dinheiro, né? E aí a coisa fica complicada. E todo o sistema hoje do mundo gira um pouco em torno disso, né? A Europa, né? A Alemanha lá diz, não, porque vocês todos me devem, né? Vocês vieram aqui pegar dinheiro comigo, agora vocês têm que fazer isso. Querem exercer o poder através do dinheiro. Então toda a nossa sociedade, todos nós temos um pouco isso, né? Precisamos ganhar dinheiro para ser alguém, para poder, né, mandar nos outros, eu tenho que ter pessoas. E isso lá na década de 60 começou a dar problema, mas temos que dar jeito nisso. E deram, né? Acabaram com a coisa, acabaram com o movimento. Só que hoje nós estamos chegando a um outro momento, mas vamos ver o que o camarada disse, né? É um cientista chamado, o nome dele é complicado, não sei falar, mas ele vai aparecer ali, tá? E aí a gente dá uma olhadinha, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vai ser ótimo, né? Não se preocupe não comentar alguma coisa, né? Eu adoraria, tá? Até sendo contra, não precisa ser a favor não, tá? As pessoas têm certos problemas comigo, né? Porque todo mundo diz para vocês, olha, você é do contra, eu falo uma coisa, você vai sempre o contrário. Eu sempre digo, olha só gente, mas todo mundo concorda, vai ficar todo mundo quieto. Eu digo, é isso aí, todo mundo só diz, e acabou o papo, né? O legal é quando o cara diz, não concordo por causa disso. Aí, o que acontece? O meu divino, o meu direito, o meu criativo é obrigado a inventar uma resposta, né? Se eu ficar concordando, eu não invento nada, eu só engulo o sapo, né? Não chegou uma mulher a gente
vendo direitinho, entendendo direitinho o esquerdo, o direito e o esquerdo. Está dando para ter noção? O pessoal não falou que está entendendo direitinho, está esperando essa continuidade. Vai chegar um momento que o esquerdo vai dizer: para com isso, que esse cara vai me explicar. Pô, para, mas achar ótimo, também pode. Não, eu sei, mas é porque o esquerdo, todos nós somos muito controlados pelo esquerdo. É muito difícil, porque nós temos todo um treinamento infantil de escola e temos todo a mídia, ela está o tempo todo trabalhando em cima do esquerdo, né, botando mensagem no computador: olha, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, faça aquilo, busque dinheiro, olha só, agora seja viado, agora as novelas estão dizendo isso praticamente, né? Seja homossexual, né? É uma loucura, o tempo todo dizendo. Então é muito difícil a gente, quando a gente começa a querer se manifestar, ele vem de pau em cima. E a gente está tão viciado que a gente deixa isso acontecer. Então vamos ver o que o Ian diz. Né? Ele diz o seguinte: porque não foi por quê? Não é esse. Não, peraí que eu... If you've ever seen a human brain, it's obvious that the... Meu mouse sumiu. Por isso que eu estou com problema. Não estou conseguindo achar ele aqui. two hemispheres. Ele estava fora da tela, ele estava lá, possivelmente. Lá está aparecendo. Ele estava aparecendo lá, porque eu mandei ele para cá. Então, RSA-Animate, isso aqui é uma outra coisa que acontece muito na internet, né? Tem aquele que é o TED, né, que agora tem no mundo inteiro, e são palestras curtas, porque é proibido fazer mais de 20 minutos. Então, normalmente é 15 minutos, 18 minutos. E esses caras aqui também são fantásticos, porque eles pegaram a carona no TED e fazem a mesma coisa. Também não tem nada longo, né? Mesmo que o cara tenha feito uma palestra imensa, os caras sintetizam. E tem uma coisa espetacular que eles fazem, é de fazer desenhinhos, né? Caricaturas, que vão acompanhando o tempo todo o que o camarada está falando. Obviamente, não sei se as legendas desse aqui são um pouco mais problemáticas. São letrinhas bem pequenininhas, branquinho no preto, o outro é um letrão grandão, né? Era melhor de ler. Esse aqui é um pouquinho mais chato de ler, ele fala muito rápido, né? Mas em compensação vai ser um minuto e pouco só. E tem os desenhinhos que a gente vai acompanhando, tá? Então, vamos ver esse primeiro aí, que ele vai falar exatamente dessa questão de que nos anos 60 tinha a coisa do direito e esquerdo e que foi para o esquerdo, né, proibiu, né, de se falar disso. Né? Não, isso está errado, não é exatamente assim, portanto não fale mais, porque quem falar estará politicamente incorreto. Conhece essa história do politicamente correto? Não existe mordaça maior, né? Você tem que ser politicamente correto. Você só pode dizer aquilo que politicamente é aceito. O resto é engolir sapo. O lado direito é o especialista em engolir sapo, né? Então ele engole tudo quanto é sapo. Então, e aí, século XXI, o século da iluminação, né? Isso é um outro assunto, né? Mas nós estamos vivendo um momento mais belo que todo o planeta Terra viveu até hoje, em toda a eternidade. Já estamos na terceira civilização, né? E nós conseguimos um feito que é o feito de passar para a nova etapa sem que houvesse a destruição do planeta, que estava anunciada, lembra? Que tinha fim do mundo, bomba atômica, né? Isso e aquilo que ia acabar. A boa notícia é que não acabou, né? E que agora é uma nova energia, mas isso é para outra situação. Mas todo mundo tem falado muito disso, do enlightenment, da iluminação, de mais luz no planeta, o lado direito começando a ter vez. Tem uns caras que começam a defender o lado direito, dentro de vocês é muito mais importante do que se submeter a tudo que se diz por aí. É amar a si mesmo antes de amar ao próximo, para que você possa amar adequadamente ao próximo. Primeiro se ame, mas para se amar, primeiro se descubra, né?
Faça contato com o seu divino, com o seu verdadeiro ser, com a sua alma. Esse é todo o trabalho do espaço de estação. Mas vamos ver o que o cara diz. The division of the brain is something neuroscientists don't like to talk about anymore. It enjoyed a sort of popularity in the 60s and 70s after the first split brain operations, and it led to a sort of popularization which has since been proved to be entirely false. It's not true that one part of the brain does reason and the other does emotion. Both are profoundly involved in both. Eu parei, pensei que ele fosse ficar parado, mas ele não parou, ele foi em diante. Né? Ele fala ali, né, uma coisa extremamente importante, porque as pessoas que combatem a ideia de lado direito e lado esquerdo do cérebro, combatem em função disso que ele falou. Não é verdade que a fala seja só do lado esquerdo. Isso todo mundo sabe, que até os ADCs, todo mundo comenta que perde logo a linguagem, que fica mais difícil a racionalidade, essa expressão, né? Mas não é verdade que é só o lado esquerdo. O lado direito, que é o divino,